Pai do Senhor, povo de Deus, mais uma vez de volta aqui no nosso canal para tratarmos sobre um assunto muito interessante. É uma dúvida de muitos crentes, né? E algo que a gente vê falar sempre, né? Por parte de alguns irmãos. Uma interrogação, na verdade, o tema, e vamos trazer a resposta à luz da Bíblia para essa interrogação tão antiga no meio, principalmente pentecostal, e acredito também em meio a outras vertentes teológicas, né? Quando nós estivermos nos céus ou no céu, nós nos lembraremos dos nossos familiares, nós vamos nos lembrar dos problemas, das adversidades que passamos, que enfrentamos aqui na terra ou não. E o marido com a mulher, casamento às vezes de 40, 50 anos, como é que vai ser quando chegar no céu? Vai se lembrar? E se lembrar, como vai ser isso? Vão ser marido e mulher ainda lá no céu? Vamos ler a palavra de Deus e um texto que traz o pensamento de que nós não vamos lembrar de nada, né? Muita gente prega isso, fala isso, né? Vamos ver o que é que diz a Bíblia, a palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21 e o versículo de número 4, que é um texto que faz com que muita gente acredite que no céu a gente não vai lembrar de nada, né? Apocalipse 21 e 4 diz assim: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, o pensamento é o seguinte: se Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver pranto, nós não vamos chorar, não vai haver clamor, não vai haver necessidade de nós pedirmos nada a Deus, porque lá a gente já vai ter tudo. Não vai haver dor, as primeiras coisas já se passaram. Como pode a gente lembrar, por exemplo, de um ente querido que foi para o inferno, que não está no céu, né? Então, como é que vai ser essa questão? A gente vai lembrar ou não dos nossos familiares que se perderam, que foram para o inferno? Nós vamos lembrar ou não do nosso cônjuge, marido, da esposa? Como que vai ser lá no céu? Então, por muitas vezes eu ouvi alguém falar que não vamos lembrar de nada, por isso não vai haver choro, nem dor, nem clamor, porque vai haver um apagão na nossa memória, né, no nosso intelecto, e a gente não vai lembrar de nada. Mas existe uma base bíblica para isso, e eu quero responder à luz da Bíblia que não existe. Não existe. Muito pelo contrário. Nós vamos ler, por exemplo, o que está escrito eu vou começar aqui por Mateus capítulo 17, nos versículos 1 ao 4, para que você possa entender o que aconteceu na transfiguração. A transfiguração de Jesus, quando Jesus, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Ele chamou esses 3 discípulos em particular, os que eles tinham mais intimidade com Jesus. E versículo 2: E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele, ou seja, com Jesus. E Pedro tomou a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Ora, a gente vê aqui que na transfiguração, né, aquela transfiguração já era como que se eles estivessem no céu. O céu baixou o monte ali e desceu ali Moisés e Elias. E Pedro reconheceu Moisés e Elias. E ele queria, segundo nos diz a Bíblia, fazer 3 tendas. Uma para Moisés, uma para Elias e uma para Jesus. Então ele identificou, né, aqueles patriarcas que agora estavam no céu, no terceiro céu, no paraíso, e que agora
estão com ele transfigurados ali naquele monte. Esse texto não tem nada a ver com espiritismo, isso é uma transfiguração, que não vem ao caso dar detalhes agora, porque o assunto não é esse, mas foi o céu que baixou ali praticamente, e dois, moradores celestes ali estiveram e foram lembrados. Então não houve nenhum tipo de esquecimento. Mas se alguém ainda não achar que esse texto é o suficiente, aí a gente vai, por exemplo, para Lucas, no capítulo de número 16. Esse aqui é um texto claro, que dá uma resposta definitiva para essa questão. Lucas 16, do versículo 22 ao 31, a Bíblia diz aqui que Lucas capítulo 16, 22 ao 31, que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ao contrário do que se ensinava em algumas igrejas, há um tempo atrás, isso aqui não é uma parábola. E até mesmo as Bíblias mais antigas ainda tem a epígrafe dizendo que se trata de uma parábola do rico e Lázaro. Mas os teólogos já entraram em uma concordância que não é uma parábola, porque parábola não cita nomes. E aqui está claro o nome de Lázaro, o mendigo, e também fala do nome de Abraão. Então, quando o Lázaro morre, aquele mendigo, ele vai para o seio de Abraão, que hoje é o paraíso. E quando o rico morre, ele vai para o inferno. E ele está lá em tormentos. E quando ele olha para cima, quem é que ele vê? Abraão, ele reconhece o pai Abraão. Versículo 23, e no Hades, ou no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele conheceu tanto Abraão, tanto Lázaro. E aí ele clamou no versículo 24 e disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado dessa chama. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitem. Então veja que ambos ali se identificaram. O rico conheceu o pai Abraão, conheceu Lázaro. Abraão identificou o rico, Abraão identificou a Lázaro e todos aqueles que vinham ao seu seio, como era chamado ainda ali o que hoje é o paraíso, que ficava embaixo, perto do inferno, só que o próprio pai Abraão disse que existia um abismo, quem estava no seio de Abraão não podia ir para o Hades, e vice-versa, quem estava no Hades não podia vir para o seio de Abraão. E note que o rico estava em tormento lá, e ele pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo e refrescasse a sua língua, por causa do intenso fogo, calor, sofrimento, tormento que ele estava ali. E ele até pediu, ele lembrou, veja que no inferno também se lembra das pessoas, está consciente, tanto no inferno como no céu, todas as pessoas ficam conscientes, lembram dos seus familiares, lembram de pessoas que conhecia antes que estão lá. Então ele estava consciente, pediu que Abraão mandasse alguém lá pregar para os irmãos dele, para que eles não fossem também para o inferno. Mas Abraão disse: não, lá tem Moisés, lá tem os profetas, eles têm que ouvir quem está lá, pregando,
anunciando, porque se eles não querem ouvir os profetas, eles não vão ouvir um morto que sai daqui, que volte lá, não vai resolver o problema. Eles têm que ouvir quem está lá, né? Então, esse texto deixa claro que dá para identificar, dá para conhecer tanto parentes como conhecidos que estarão nos céus ou no inferno, no caso de quem for para o inferno. Agora, para terminar, outra pergunta que eu fiz é a respeito do casamento. E os casados no céu, como é que vai ser? Houve uma dúvida a respeito disso, que está inserida em Mateus capítulo 22, dos versículos 24 ao 30, né, quando os fariseus, os escribas, interrogaram Jesus a respeito de uma mulher que ela casou-se com um rapaz e ele morreu, e a lei mandava que o irmão casasse com ela, já que ela não teve filhos para suscitar herdeiros, né, para que continuasse a genealogia, e se tivesse um filho, seria como filho daquele que faleceu. E aí ela casou com o primeiro, morreu, casou com o segundo, casou com o terceiro, com o quarto, com o quinto, com o sexto e até com o sétimo. Também morreu, depois morreu a mulher. E eles perguntaram a Jesus, e aí, no céu, quem vai ser o marido dela? Né? Olha a preocupação deles. E Jesus disse, ora, vocês erram por não conhecer as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Porque, na verdade, no céu nem se casa, nem se dá em casamento. No céu não tem isso. Então você vai lembrar quem foi sua esposa na terra lá? Vai. Mas não vai haver um sentimento de amor de um homem para com a mulher, até mesmo porque Jesus vai dizer, já pelo último versículo, acredito que no versículo 30, que lá no céu seremos todos igual aos anjos, ou seja, teremos corpos angelicais. E anjo não tem sexo, né? Lá no céu não vai ter sexualidade, não vai ter esse negócio de marido, de mulher. Vamos lembrar, mas não vamos ter um sentimento de amor eros, né? De um homem para com a mulher, porque lá teremos corpos angelicais, o nosso sentimento, o nosso pensamento vai ser totalmente diferente daqui da terra. E agora você pode perguntar, mas como é que nós vamos lembrar dos nossos familiares que foram para o inferno e não vamos ficar tristes? Simplesmente porque no céu não entra tristeza. Não entra, a gente vai lembrar, mas não vamos ficar tristes. Não vamos ficar desanimados, cabisbaixo, ninguém vai ficar depressivo, angustiado no céu, simplesmente porque no céu não entra tristeza. É o que diz um certo hino, será só alegria, só felicidade no céu. Eu espero ter sanado a dúvida ou as dúvidas de algumas pessoas. Se você ainda tem mais alguma dúvida a respeito disso, coloca aqui embaixo. Se você não concorda de forma democrática, saudável, amigável, coloca aqui embaixo. Se você tem um texto que prova o contrário, que nós não vamos nos lembrar de nada. E se você também tem algum outro tema que você queira que a gente aborde nos próximos vídeos, coloca aqui embaixo também, que com o maior prazer a gente vai analisar e certamente nos próximos vídeos vamos falar desse assunto que você pedir no nome de Jesus. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, quero pedir que você se inscreva aqui embaixo, clica no sininho para receber as notificações, dá aquele like, contribua para que esse canal venha crescer. Queremos chegar aos 1000 inscritos e vamos chegar o mais rápido possível no nome de Jesus e continuar crescendo esse canal, propagando o Evangelho e a Palavra de Deus em nome de Jesus. Aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário eu vou deixar um curso, né, onde você vai poder adquirir apenas R$ 97, pode ser dividido 10 vezes no cartão. E esse curso é um curso de interpretação bíblica. Você vai aprender a interpretar a Bíblia, a entender as Escrituras, com um professor capacitado, um curso em videoaulas, né, que vai lhe ajudar muito no crescimento da Palavra de Deus. Também outros cursos, e você também vai ver aqui embaixo na descrição os nossos Pixies, que você pode estar contribuindo com a Assembleia de Deus, Ministério Chama Viva, e com certeza o Senhor recompensará a tua vida. Semeie nessa obra e eu tenho a convicção de que você vai colher, você vai ver isso frutificar, a sua oferta, a sua semente. Deus vai recompensar e abençoar você no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, a tua vida, a tua casa, a tua família, para a glória de Deus em nome de Jesus.